Olá, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje, trabalharemos alguns artistas que marcaram o século XX e XXI, especialmente já mais próximos de nossa fase, como é que eles se equacionam atualmente dentro do aspecto da arte no Brasil e no mundo. E nós iniciamos com Fernando Botero. Fernando Botero é um artista colombiano, nasceu em Medellín. Ilustrador, desde os 16 anos de idade, ele já começa a ter seus trabalhos, de certa maneira, reconhecidos e publicados nos jornais da época. É um artista essencialmente figurativista, e as imagens geralmente tratadas por ele são imagens rotundas, com linhas leves até. Costuma-se perguntar para ele por porquê de trabalhar imagens gordas, rechonchudas, e a resposta dele não poderia ser mais interessante. Veja só, não pinto gordas. Ninguém acredita em mim, mas é verdade. Eu pinto volumes. Quando pinto a natureza morta, também pinto como volume. Se pinto em um animal, ele também será volumoso. Se pinto uma paisagem, igual. Afirma ele no jornal espanhol El Mundo, em 2014. Ora, as imagens dele, em especial as figuras humanas, quer sejam padres, militares, pessoas comuns, são marcadas exatamente por um imobilismo. A boca geralmente fechada. Você tem uma crítica nesse sentido, uma espécie de um clientelismo, como quem diz, eu recebo algo em troca do meu silêncio, em troca do meu não envolvimento com esta questão. Daí percebermos que ele é um artista fortemente politizado, principalmente com a questão da violência na América Latina, que até hoje é um dado que chama a atenção. Depois de ter passado pela França, pela Itália, Espanha, Estados Unidos, onde não só fez cursos e exposições, chegou também a morar por um tempo, ele é um pintor que traz um aspecto bem interessante pelo fato de evitar, muitas vezes, aquela pincelada marcante. Ele prefere trabalhar com a técnica do esfumato, dando assim uma sensação de maior leveza às suas obras. Vamos trabalhar algumas delas? A primeira, Mona Lisa, de 77, há uma reconstituição da obra do Da Vinci, claro, é uma releitura. Entretanto, o padrão de beleza trabalhado por Botero é diferenciado. Percebe-se que a boca está fechada, não por um simples gesto, mas uma busca por fechá-la, uma tentativa de deixá-la fechada. Já nessa escultura, onde temos uma mão, toda a parte da palma da mão chega a ser inchada, gerando até a base da escultura. Os dedos, embora sejam roliços, ainda assim têm um aspecto de volume menor do que a própria mão. Em Madonna com criança, nós temos lá por trás, na cabeça da mulher, que há uma auréola. E aí a gente percebe nitidamente uma referência à Nossa Senhora. Esta Madonna aqui, os traços são realmente inchados, lembra um pouco o senhor Cândido Portinari, que trabalhava com esse inchaço, só que o Portinari não trabalhava com essa técnica, esse certo geometrismo. E percebemos também, claro, que a criança vai seguindo os mesmos passos. Lembra um pouco, sem dúvida nenhuma, alguns aspectos que marcaram o cubismo. Agora, nessa outra, que é bem interessante, a morte de Pablo Escobar, notamos que o Pablo Escobar está em cima do telhado. É como quem quer dizer, ele domina toda a região. Ele tem uma visão de tudo. E ele está com a mão aqui levantada, a mão esquerda, como quem pede para parar, e as inúmeras balas atravessando pelo seu corpo. Inclusive, há uma marca de uma na testa. Olhos fechados, a arma para cima. Então, o tema da violência, o tema do narcotráfico, o tema, por exemplo, da exploração de mão de obra, tudo isso é abordado, fica subentendido nessa tela, a morte de Pablo Escobar. Agora, vamos trabalhar uma artista de origem japonesa interessantíssima. A Tomi Otaki. Bem, a Tomi Otaki, ela tem origem nipônica. Ela veio para o Brasil para visitar alguns parentes e por conta da guerra entre o Japão e a China, ela acabou ficando por aqui. Ora, quando a gente vai observar a carreira da Tomi, ela já começa a pintar a partir dos seus 38 anos. Então ela já começa um pouco tardiamente. Suas telas buscam assim uma aproximação com o figurativismo.
mas também tem um aspecto mais tradicional de paisagens, de flores, até mesmo de modelos vivos. Aí temos o diálogo que é estabelecido entre o ambiente artístico de seu tempo com o ímpeto de vanguarda, que dominava também a época. Para alguns, essa adesão que ela vai fazer à questão da abstração vem exatamente de suas origens nipônicas, como se, de certa maneira, o Japão e o Brasil fossem um só na cabeça dela, como se ela nunca tivesse feito este apartheid da sua terra natal. E ela foi indagada por várias vezes, obviamente, sobre esta questão dessa influência nipônica, e a resposta dela sempre foi a mesma: minha obra é evidentemente ocidental. E aí nós temos, dentre as inúmeras correntes representadas na sua obra, uma arte abstrata. Só que temos um porém. A arte abstrata, geralmente, ela é trabalhada dentro de uma concepção construtivista, isto é, o objeto artístico deveria refutar qualquer tipo de expressão, ou ideológica ou romântica, sendo apenas fruto de uma racionalidade estética. Só que para Tomi, ela foge dessa rigorosidade. Para ela, a linha trabalha-se com ela no conceito de liberdade. Não há uma rigorosidade e, pior ainda, uma utilização de princípios matemáticos. O gesto livre, informal, a intuição são representados por um traço simples, uma pincelada solta e, digamos, até orgânica mesmo. Sua obra transita muito entre a questão do intuitivo, que nessa é muito forte, e o traço também de realidade. Ora, a Tomi ela se destaca tanto na pintura como também na escultura. E nós percebemos isso bem nítido nessa Estrela do Mar, uma obra de 1985. Está na Lagoa Rodrigo de Freitas. Observe que ela faz toda uma Estrela do Mar marcada em linhas ondulatórias. Essas linhas ondulatórias que dão essa ideia de movimentação como se ela estivesse no fundo do mar realmente. Nesta obra sem título, de 1953, nós temos um destaque bem interessante. Se formos pegar realmente no ponto, o destaque é esta linha do meio-fio, onde você tem várias árvores, já com o tronco e os galhos pretos, sem flor e sem frutos. Na verdade, nós estamos tratando de ipês, e ipês amarelos, porque abaixo dali, ali em cima do meio-fio, próximo à rua, percebemos a grande quantidade de flores que caíram deste ipê. O mais interessante é que por trás destas árvores você tem uma paisagem urbana. Então é como se fosse uma disputa de espaço entre o urbano e o natural. Entretanto, ela retrata este urbano de uma forma muito curiosa. É como se a imagem estivesse desfocada. É como você vai fazer uma foto com o fundo desfocado, então você prioriza o primeiro plano, que no caso são os ipês, e deixa em segundo plano ali as casas, os prédios, dando a importância realmente ao que está no primeiro plano. Aqui, em As Quatro Estações, ela fez uma série de painéis dentro do sistema de transporte de São Paulo, onde ela vai resgatando, painel por painel, cada uma das estações. E ela vai buscando isso a partir da coloração que se dá aos painéis. Quer ver? Observemos. Inicialmente um painel amarelo, que dá esse aspecto de verão, calor, quente, sol. Depois, um painel verde, que trabalha essa ideia de primavera, ressurgir da flora, enfim, a fauna se revigora com isso. Mais adiante, nós temos um painel com tons marrons, e aí você tem exatamente referência ao outono, quando há uma mudança completa nesta vegetação, que será renovada posteriormente. E por fim, o azul, uma cor típica do inverno. Então nós temos aqui o verão, a primavera, o outono e o inverno. Aqui, no Memorial da América Latina, esta pintura feita em tapeçaria com traços ondulantes e livres mostra exatamente esse senso de liberdade que a obra da Tomi sempre teve, de não ficar restrita a preceitos ou pré-estabelecido, digamos assim, a normas e condutas artísticas. Esse traço, o curioso, é que se formos observar a fotografia, começa lá no interior, nos bastidores, e vem ondulando por todo o auditório. Ora,
as paredes do auditório são forradas de um azul muito forte. Então, quando eu boto o amarelo, quando eu boto o vermelho, o contraste é inevitável. Dá uma ideia de chama, de vida, uma vida pulsante. Em sentido, nós temos aqui o equacionamento de duas formas geométricas. Inicialmente, perceba que essas formas elas não têm uma formatação rigorosa. Elas são realmente irregulares e de maneira proposital. Nós temos um grande quadrado azul que vai, de certa forma, com tonalidades diferentes. Note que ao seu centro temos uma parte mais escura e quando chegamos para as suas laterais, essa cor vai ser abrida um pouco. Então não há a rigorosidade no uso da tonalidade da cor, que está se apoiando em cima de um cubo preto. Então, nesse momento, nós temos aqui não só o abstracionismo, mas também o abstracionismo associado ao geometrismo, que foi muito utilizado pela geração da Tommy. Aqui em Sem-Título, nós temos uma escultura em ferro armado na Avenida 23 de Maio, São Paulo. Dá para perceber o traço ondulatório, onde a proporção que vamos avançando de um para o outro, eles vão aumentando em sua altura, sugerindo, por exemplo, ondas no mar. Vamos agora trabalhar um artista muito interessante, no sentido de ser popular e causar algumas polêmicas dentro da história da arte. Quando a gente fala de Romero Britto, a gente fala de um artista que tem um traço muito singular, sem dúvida alguma, pegando elementos do cubismo, não só a questão das formas geométricas, mas também da bidimensionalidade, misturando com elementos do pop art, o Andy Aaron, o Eisenstein. Ele criou, de certa maneira, uma arte muito curiosa, onde mistura elementos da cultura pop com esses traços, com linhas pretas muito fortes, muito grossas, muito espessas, vão marcando a divisão dos espaços a serem, de certa forma, preenchidos com cores muito vivas. Então, o uso de cores vivas, linhas espessas, influência do cubismo, bidimensionalidade, presença de figuras do universo pop, são marcas realmente bem interessantes de Romero Britto. Entretanto, tem duas coisas que chamam a atenção na obra dele. A primeira, é um artista onde você percebe a ausência do conflito. Geralmente, os artistas, de uma forma geral, eles trazem retratados em sua obra algum tipo de conflito, algum tipo de choque, quer seja social, quer seja político, até mesmo artístico. Entretanto, não há isto nas imagens do Sr. Romero Britto. Há uma harmonia, uma leveza, um sentimento de alegria que paira por todas elas. Uma harmonia que está um tanto quanto distante da realidade. A técnica utilizada por ele é muito impressionante, isso aí não tenha dúvida. Tanto que se você pegar e mostrar algo do Romero Britto a alguém que não conheça e nunca tenha visto nada dele, é capaz dele dizer que aquilo ali não foi feito à mão. E foi. Ele tem uma técnica muito apurada. Isso aí é um mérito dele. Todavia, há um grande ponto. As imagens começam a se tornar repetitivas. Vou pegar e comparar com outro artista que nós já trabalhamos aqui com vocês. Vamos pegar o Vicky Muniz. O Vicky Muniz tem uma versatilidade incrível. Ele já trabalhou, por exemplo, com açúcar, com areia, com café, com esmeraldas, enfim, com pedaços de cartão postal, com vários objetos. Então, o Vicky Muniz ele consegue ter uma versatilidade que surpreende o espectador. É interessante quando você está assistindo Lixo Extraordinário e ele está explicando para as pessoas que trabalham no lixão em Gramacho sobre a arte. Ele diz assim: quando você se afasta, você vê o todo. Quando você se aproxima, você vê o micro. Vários micros formando um macro. Então, cada objeto colocado ali, que é um micro, forma, ao se afastar, um todo. É essa a concepção. Então, a pluralidade de materiais envolvidos aqui dá uma dinamicidade. Infelizmente, isso nós não temos no Romero Britto, que ele acaba por demais sendo repetitivo. Vejamos algumas obras do Romero bem interessantes.
Aqui você tem, por exemplo, um painel que foi instalado lá na Grande São Paulo, foi em 2015. E esse painel, de acordo com o próprio Romero Brito, remete à sua humilde infância lá no Recife, quando fazia experimentos com sucata, que abusava de cores. Quer dizer, já desde cedo ele trabalha essa espécie de experimentalismo imagético. Aqui nós temos uma releitura do Abaporu, da senhora Tarsila do Amaral. O coloridismo, a grande quantidade de estampas aqui presentes, lembra até mesmo uma espécie de vitral. Bem, nessas outras imagens, Jesus Cristo, Branca de Neve, o Dalai Lama, além de várias outras imagens de personalidades políticas ou culturais de sua época, o traço estilístico é sempre o mesmo. Um coração do lado da bochecha, do outro uma circunferência, o coloridismo intenso, discrepante das cores da realidade, o que dão a essas imagens um tom bem artificial. E, claro, nós temos também um Romero Brito que trabalha numa linha voltada para o consumo de sua arte. E, neste sentido, nós temos também um Romero Brito que trabalha um lado mais comercial de sua arte, onde inúmeros produtos, como cadernos, mochilas e outros mais, trazem marcantes ali traços de estampas suas. Isso faz lembrar uma música do Chico Science, Nação Zumbi. Computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro. Isso por conta do aspecto comercial que a sua obra começou a ganhar. Mestre Vitalino. Quando nós falamos de Mestre Vitalino, nós estamos tratando da cultura popular. E aí vamos ao contraste. Olha só, falamos agora há pouco de Romero Brito, que ao trabalhar o aspecto comercial de sua obra de arte, enfim, ele se aproxima, veja bem, ele se aproxima de uma cultura voltada para a cultura de massa. No entanto, Mestre Vitalino está numa outra extremidade. É a cultura popular, mais especificamente a cultura popular nordestina. As suas esculturas, com um traço marcante e inconfundível, refletem muito bem o dia a dia do sertão, não só do interior do Nordeste, mas também de cidades nordestinas. O meio urbano também aparece. Então nós temos o violeiro, nós temos a questão, por exemplo, da vaquejada, do dia a dia das casas de tear, do birro, a mulher fazendo ali a renda. Então esse cotidiano simples, esse dia a dia, que vai marcando o jeito de ser, de pensar, de agir e de viver do nordestino. Comparando o Mestre Vitalino a um outro grande artista popular, poderíamos evocar, por exemplo, o senhor Luiz Gonzaga. Na obra do Gonzagão, também temos tudo isso do Mestre Vitalino. A forma de ver, de pensar, os valores nordestinos. Então são dois artistas, um nas artes plásticas, na escultura, o outro na música, que dialogam em uma perfeição sobre este Nordeste, o que compõe esse Nordeste, e cria uma imagem artística do Nordeste bem curiosa, bem instigante. Vamos analisar algumas obras do Mestre Vitalino, então. Inicialmente, nós temos aqui os retirantes, né? Um tema basicamente bastante comum dentro do imaginário nordestino, que foi retratado em obras como Vidas Secas, que está presente, por exemplo, em A Bagaceira, do Sr. José Américo de Almeida, no romance O 15, da Raquel de Queiroz, e em vários outros livros que trabalharam as agruras do sertão e o momento da partida. Na música, nós temos isso com Patativa do Assaré, A Triste Partida, que foi musicada pelo Luiz Gonzaga também. Nessa outra imagem, Violeiros, aqui nós temos traços da cultura popular. Se você for pegar, por exemplo, a Feira de Caruaru, ela é marcada por cordéis. E aí o repente ainda é muito forte, muito presente lá. Agora, puxando sardinha um pouco para o nosso Piauí, em Teresina, nós temos o maior festival de repente do Brasil, que se dá exatamente na Praça da Bandeira, popularmente conhecido como Praça da Bandeira, ali no seu anfiteatro. E se levarmos em conta que o repente, que é a literatura de cordel, é a última herança do trovadorismo, e que nós no Piauí temos este privilégio, então podemos dizer sem dúvida nenhuma que o Piauí abriga o maior festival
cordelista do mundo. Por que não? Nesta sequência, nós temos duas outras imagens bem interessantes. A primeira delas se chama a ceia. A gente percebe que não apenas a disposição dos personagens em torno da mesa, o patriarcalismo com o chefe da família sentado ali à ponta, mas até os detalhes da comida que está no prato, que cai ali sobre a mesa, as garrafas. Nós temos isso de uma maneira muito bem construída. A outra imagem que nós temos aqui retrata muito bem Mestre Vitalino e seus filhos no ofício de fazer seus bonecos, suas esculturas. Então podemos falar de uma metalinguagem, a arte que trata da própria arte. Outras duas imagens que chamam bem a atenção estão aqui presentes. O Lampião, rei do cangaço, que é um traço muito marcante na cultura nordestina. Se pegarmos a literatura de cordel, alguns personagens como Lampião, o Diabo, o Padre, o Corno, são personagens marcantes e que predominam em quase todas as histórias de cordel. Então o Lampião faz parte desse imaginário nordestino. E do outro lado nós temos aqui uma vaquejada, que é uma coisa bem típica nossa, bem típica das raízes nordestinas. Bom, quando a gente fala em Adriana Varejão, ela inicialmente tentou se enveredar pela engenharia, pelo desenho industrial e até mesmo pela comunicação visual, mas acabou realmente se identificando com as artes plásticas, onde ela acabou fazendo cursos livres da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. E aí, claro, ela vai iniciando suas exposições. E a primeira se dá em 85, uma série de pinturas chamada de Pré-História, já recebendo o prêmio Aquisição no 9º Salão de Artes Plásticas Funarte em 1987. E ela vai, de certa maneira, nesta época, ao encontro da arte barroca. A Adriana, por exemplo, quando ela visitou as cidades históricas mineiras, ela fala do seu entusiasmo de andar descalça, entrando em uma igreja após outra e vendo aquelas imagens, tendo aquele êxtase. E esse diálogo com o barroco faz parte significativa de um dos momentos mais interessantes de sua obra. Quando chegamos em 91, com Terra Incógnita, que é uma outra exposição dela, a gente percebe que o processo da artista vai se apropriar exatamente desse imaginário barroco. As referências, por exemplo, à história do Brasil, a forma crítica de como ela resgata isso, lembra um pouco a postura oswaldiana. Mas a mistura com esses traços barrocos também se dá de maneira muito forte e intensa. Então, nesse sentido, ela acaba, de certa maneira, em 95, alargando os seus horizontes artísticos. Veja que ela já começou resgatando um pouco da história e da cultura barroca. E ela vai começar a colocar, por exemplo, instrumentos, objetos em suas obras, como garrafas, como alumínio e tantos outros, que dão um destaque muito especial, criam uma linguagem visual bem interessante. E aí nós percebemos exatamente dentro dessa linha, já por volta do ano 2000, ela vem com um trabalho chamado Charques, onde ela mistura estruturas de alumínio e principalmente uma pintura que se reporta à carne, quer seja uma carne fresca, quer seja uma carne em decomposição. Tais obras, na verdade, são espécies de esculturas-pinturas, que trabalham ruínas revestidas com azulejos, e temos esse interior meio plano, geometrizado, onde temos cimento, retratando bem a questão da carne vermelha, e a putrefação também. Esses objetos marcam muito a obra da artista desde as suas primeiras origens, as primeiras pinturas, como por exemplo na série Pratos. É visível nela, claro, não só a questão das referências ao mar, os azulejos coloniais, as conchas, as formas sinuosas, mas também, claro, referências barrocas, o azul muito contundente, traços como paródia, pastice, enfim, tudo aquilo que seria um tanto quanto inútil tentar reter numa única afirmação. Ela é uma pintora plural, sem dúvida nenhuma. Uma pintora que trabalha toda essa espécie de canibalismo, não na literatura, mas na pintura, resgatando um pouco aquela tendência oswaldiana. Vamos então trabalhar algumas obras da Adriana Varejão.
Em varal, nós temos aqui uma peça muito curiosa, porque veja só, aqui nós temos duas referências. A primeira referência, ela é feita à questão dos mercados públicos, onde você chega na parte de carnes e você tem lá as peças de carne pendurada. Entretanto, notemos que são partes humanas. Aqui você tem o intestino delgado, o grosso, antebraço, pé, você tem fígado, perna, mão, cabeça. O que me reponta, por exemplo, lá para a época do quinhentismo, onde os primeiros que estiveram aqui, Hans Staden, diga-se de passagem, fizeram ilustrações e descrições desta mesma forma, como se o canibalismo fosse uma coisa que predominasse por todo o Brasil e o índice de selvageria indígena fosse grande. Então, trazendo do passado para o presente, como quem coloca em uma bancada de um mercado público, e tudo isso, claro, com uma técnica onde você tem ao fundo uma imitação dos azulejos coloniais. O grau de realismo é tamanho que notamos que muitos desses azulejos estão aparentemente quebrados, já dando a ideia de uma longa idade. Nessas outras duas aqui, não só azulejos, mas figura de convite, eu chamo a atenção especial para a figura de convite. Aqui você tem uma presença de uma mulher, ela é indígena, foi feita em cima das ilustrações de Hans Staden, e ela segura com a mão direita uma cabeça decepada. Aqui ao fundo, nesse grande painel que lembra os azulejos coloniais, temos, como na imagem anterior, várias partes do corpo humano. Então o convite, no caso aqui, seria um convite antropofágico. Aqui nós temos, da série Pratos, uma ideia bem interessante. Veja bem, geralmente você tem uma tela retratada ali, aquela coisa toda numa moldura. Então a tela em si, ela não é um objeto utilitário, é um objeto estético. Quando você vai para um prato, deixa de ser um objeto estético, claro, e passa a ser utilitário. O que é que ela fez? Ela fundiu as duas coisas. São dois universos bem diferentes. O utilitário com o artístico, dando um caráter estético, por exemplo, ao nosso cotidiano, ao prato. Vejamos então uma outra obra dela. Azulejo Verde em Carne Viva. Nós temos aqui uma composição muito interessante, porque além dos materiais tradicionais utilizados nas artes plásticas, ela também faz uso aqui, por exemplo, de alumínio. Então, dando aquele destaque, não só o alumínio e a madeira, dando aquele destaque tridimensional que vai para fora da obra. E note a mistura entre o vivo, a carne em putrefação, e o morto, que seria, no caso, a parede em azulejo verde. Então, esse contraste do vivo com o morto e a forma como este vivo é trabalhado, uma carne em putrefação, chega, por exemplo, a lembrar um grande poeta chamado Augusto dos Anjos, cujo um dos temas foi frequentemente esse mesmo que está trabalhando a Adriana Varejão. Na outra imagem, olha só que curiosidade. Nós vamos ter aqui uma peça chamada Distância. A uma primeira vista, pode parecer inclusive uma fotografia, mas não. Nós temos aqui uma tinta sobre óleo e temos como suportes extras madeira e garrafas. E o mais interessante é olhar exatamente para baixo da prateleira, onde parece que as bebidas que estão lá, como se fossem aqueles botecos bem antigos, que tem aquelas bebidas que já estão há muito tempo, mais de 10 anos, parece que ali você tem a marca do escorrer do tempo. Então, tempo, memória, vivências, tudo isso se incorpora exatamente na tela Distância. Aqui uma coisa bem interessante, em alguns momentos da obra dela, você percebe essa ideia de extirpação, de extirpar, né? Isso se dá, às vezes, através até de uma técnica muito brusca, que seria rasgar um pouco a tela, em momentos onde você tem os olhos dos personagens. Observe só o nome desta composição. Extirpação do mal por overdose. Nós temos aqui a tela, e o tamanho dela é apenas 2,20 metros por 1,5 metro. Claro que se colocarmos todo o aparato que está aqui, esses porta-soros tipos de hospital, essas garrafas de soro, temos um volume bem maior. E parece que está escorrendo não o sangue ou soro, mas a tinta. É como se fosse uma overdose de cores, uma overdose de tinta. A arte entrando em colapso. Então é uma mensagem muito curiosa e muito interessante, porque, de certa forma,
Vez ou outra, a linguagem artística ela entra em colapso e ela precisa ser renovada. E em atividade, nós temos aqui um trabalho belíssimo, inspirado muito naquela religiosidade que falamos, de onde ela resgatou um pouco de traços barrocos, especialmente na visita às cidades históricas de Minas Gerais. É um trabalho de uma delicadeza, de uma sofisticação muito interessante, porque é como se ela fosse montando a imagem a partir de flores, criando ter várias texturas, o azul, por exemplo, a textura dos ramos, das flores, de modo que a imagem parece ter uma vida própria e uma significação muito interessante. Então é um trabalho realmente majestoso, principalmente não só pela forma como trabalha as cores, mas pela delicadeza das pinceladas, que destaca bem a cena. Diferente, por exemplo, daquela imagem que acabamos de ver, onde você tem a carne em putrefação e contrastando com o azulejo. Então ali já é uma coisa mais forte, mais instigante. Aqui não, tá certo? Bem, chegamos ao final de nossa aula. No nosso próximo encontro, continuaremos essa abordagem das tendências e dos artistas que mais marcaram o final do século XX e XXI. Um grande abraço e fiquem com Deus.